professor Rodrigo, seja, Pai, a tua boca para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Bom dia, paz seja convosco. É muito bom estar de volta. Dormi lá muito bem, na casa do pastor Marcelo, da pastora Priscila, foi uma bênção. Você sabe que eu os conheci quando, não sei se a pastora Priscila vai se lembrar disso, mas eu os conheci quando do lançamento da música Quero Mergulhar. Foi, naquela ocasião. Foi muito, Deus é muito bom, né? Deus vai preparando as coisas e quando chega o tempo de Deus na nossa vida, como eu disse ontem, até o vento que era contrário, ele sopra a favor. Eu queria, antes de orar e antes de pedir a você para se assentar, ler um texto de Gálatas 6, 9 e 10 e conversar uma coisa com você e em seguida nós orarmos. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? O pastor perguntou de lá, mas eu não vi. Quem estava ontem? Então a maioria estava ontem. Creio, espero ter sido bênção para a sua vida. Aqueles que não estavam, espero que seja para a sua também hoje. Eu vou seguir falando de sinais da volta de Cristo, explorando esse tema, falando um pouco sobre o arrebatamento. E agora de manhã ainda não é pregação, é aula, é palestra. À noite é pregação, à noite eu não vou dar aula. À noite eu vou pregar, vai ser uma palavra curta, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu vou pregar para você. Então pregação você vai ouvir à noite. Agora eu vou, depois que você sentar, eu vou pedir a você para abrir a sua Bíblia. Você vai ler alguns textos iguaizinhos nós fizemos ontem. Tudo bem, pastor? Tranquilo? Então você vai fazer assim, vai ser bem didático, você pode perguntar. E nós já estamos preparando agora, eu vi a sala. Nós vamos tomar posse daquela sala em nome de Jesus. E nós vamos ter encontros virtuais lá. Alguns encontros presenciais, né? Já que o pastor já entregou a surpresa, eu vou também. Então eu vou voltar aqui mais vezes presenciais. Mas nós vamos ter aula virtual. Nós vamos ter aula de homilética, que não é a arte de fazer omelete, é a arte de pregar. Nós vamos ter aula de hermenêutica, de angelologia, que é o estudo dos anjos. Pastor, o estudo dos anjos não é angiologia, não. Angiologia é o estudo das veias, das pernas, das varizes. Angelologia, que é o estudo dos anjos. Nós vamos aprender umas coisas muito profundas, porque chegou o tempo de Deus, é uma oportunidade para nós. Eu queria ler para vocês Gálatas 6, 9 e 10. Eu estou com a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Versículo 10. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Eu queria falar uma coisa para você, para nós orarmos, por causa do pastor Rinaldi. Ele me chamou, eu sou psicopedagogo, não sei se vocês sabem. E quando ele falou aqui, negócio de autismo, quando ele falou de 4 leis, eu falei para uma coisa para ele, pastor Marcelo. Eu disse que vou fazer um vídeo para o Instagram e para o YouTube, contando para a comunidade de psicopedagogos que eu tenho acesso aqui, em São Paulo, contando dos 4, eu não sabia, não conhecia. Agora você pensa, aí o pastor já havia me contado da cirurgia que ele arrumou, das ajudas que ele deu. Aqui o Gálatas 6,10 está dizendo para fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se nós não tivermos pessoas em situações, em locais importantes para fazer, para cuidar dos da família da fé, isso não vai acontecer. Eu tenho uma frase que eu digo há uns 10 anos, que é o seguinte: na vida o que realmente importa é saber com quem se pode contar. Isso que importa, né? Tem umas máximas aí nas redes sociais que dizem que não importa o que você tem na vida, mas quem você tem. É bem isso. Então, olha, quero dizer que cheguei, espero que para somar, quero estar junto com você. Nós vamos abrir um momento para pergunta hoje, espero que você pergunte, se envolva com a palavra. Somente se envolvendo com a palavra de Deus é que isso vai dar mudança para a nossa vida, vai dar um norte, vai nos orientar. Deus é muito bom. Eu queria dizer para vocês, eu falei para o Marcos Paulo e para a Roberta agora de manhã, falei, vocês são mais bonitos pessoalmente até do que pela internet. Vocês todos são muito bonitos, muito bonitas, muito cheirosos, muito agradáveis. Conheci a Débora agora pessoalmente, que a gente já se falava pelo Instagram também. Espero ficar muito à vontade, estou me sentindo membro dessa casa, me considero já professor aqui, auxiliar do pastor Marcelo. Deus é bom. Vamos orar agora, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que siga nos despertando com relação à preparação da noiva, com relação à volta de Cristo, que o Senhor venha nos encher com o Espírito dEle. Irmãos, às vezes Deus nos derrama as coisas, Ele enche, e às vezes parece que nós já enchemos e que não tem mais nada para encher. É porque nós não abrimos mais espaço, é porque nós não temos mais botija. Enquanto tiver botija, vai ter azeite.
Esse foi o princípio. O profeta diz para a mulher, pega as vasilhas todas que você tem na sua casa e vai enchendo. Ela volta e fala, não tem mais vasilha, encheu tudo, agora eu vou ser microempreendedora do azeite aqui. Mas se tivesse mais vasilha, continuava enchendo. Vocês estão entendendo o princípio? Se você tiver espaço aí para aprender, se você puder abrir seu coração, abrir a sua mente, estudar a palavra de Deus, irmão, Deus vai te levar a lugares altos. Ou para parafrasear e usar a expressão do pastor Marcelo, Deus vai fazer você mergulhar. Mas entenda, irmão, só mergulha. Você acha que quem não sabe nadar tem condição de mergulhar, por exemplo, para encontrar pérolas? Não tem, irmãos. A pérola está na ostra, está no fundo do mar. Então a pessoa que que não sabe nadar, não tem nem chance. E às vezes você pensa assim, não, tá bom, pastor, já sei nadar. Não basta saber nadar, porque quem só sabe nadar, mas não sabe mergulhar, não consegue prender a respiração debaixo d'água. Vai um pouquinho no fundo e já dá desespero, tem que sair. Então a gente precisa aprender a mergulhar. Amém, irmãos? Vamos mergulhar? Feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai, o Senhor que é o Pai das luzes, que habita, Senhor, na luz inacessível. O Senhor é um Deus que, se não se revelar a nós, é impossível que o alcancemos, mas o Senhor se revelou. O Senhor é um Deus de graça, é um Deus de favor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que tem nos tratado não segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua misericórdia. Nessa manhã de domingo, onde ceiamos, meu Deus, a Tua palavra diz que esse momento vai ser um momento profético, de anunciar a morte do Senhor até que o Senhor volte. Meu Deus, nós ceiamos, nós participamos do pão, nós participamos do vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Meu Deus, revela-se a nós nessa manhã, opera um milagre em nós, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder. Senhor, renova os dons, renova o chamado, renova o batismo com o Espírito Santo. Opera, meu Deus, o milagre. Transforma, meu Deus, as mentes, transforma os corações. Tira, meu Deus, meu coração de pedra e me dá um coração de carne, um coração voltado para o Senhor, um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a Te louvar. Meu Deus, enche este lugar da Tua presença. Sopra, Espírito Santo, nessa manhã, sobre as mentes, sobre os corações. Toca, meu Deus, na mente. Toca, meu Deus, curando o psicológico. Cura, meu Deus, o corpo. Toca no sangue, meu Deus, cura e reverte esse câncer. Toca nos caroços, meu Deus, opera um milagre, Senhor. Traz cura física para que o Teu povo testemunhe a grandiosidade do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Opera nas finanças do Teu povo, faz prosperar o Teu povo, meu Deus. Abençoa, multiplica, Senhor, o trabalho das mãos do Teu povo. Unge as mãos dessas pessoas e dá-lhes o dom, meu Deus, de produzir por 1000 pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento e fala transformando a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podei-vos assentar. Eu separei alguns versículos bíblicos. Eu gostaria que deixasse engatilhado o PowerPoint de Mateus 24, que está aí, dos sinais, e Mateus 24, e também do arrebatamento. Mas eu quero, quando falei com o pastor Marcelo, olha, eu abri aquele momento para perguntas, para sentir você, para sentir qual que era, porque a escatologia tem um mundo de coisa para falar. A disciplina dura 1 ano lá em Juiz de Fora, e a gente tem muita coisa para falar, mas eu preciso sentir você também, a sua necessidade de conhecimento, o que está afligindo agora, o que precisa, porque às vezes nós vamos caminhando com a palestra, com a explicação, mas tem um ponto que precisa ser melhor esclarecido, para aquilo destravar e a coisa acontecer. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então tá bom. Então eu gostaria de ler agora, vou ler alguns textos, algumas referências, e eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2. Depois eu vou te pedir para abrir alguns textos bíblicos, para nós explorarmos, discutirmos aí, né? Você sabe, irmãos, que Gálatas 5, versículo 1 ao 3, diz que é melhor chegar para ouvir do que falar muito. É muito interessante isso. Eu tenho muito essa temática. Louvo a Deus pela sua vida de estar aí sentado aprendendo, porque não pode a pessoa querer levantar para falar se ela não sentou para aprender, não se preparou. E nós, como o pastor Marcelo falou aí, nós estamos com necessidade nesse momento de pessoas que saibam interpretar a Bíblia. Nós estamos tendo a necessidade nesse momento de pessoas como Daniel. Visão, os magos do palácio todos tinham, mas interpretação só Daniel tinha.
E o rei, mesmo não sendo crente, testemunha de Daniel, dizendo que ele tinha o espírito dos deuses, um espírito de excelência. Olha que coisa interessante. É isso que nós precisamos, ter um espírito de excelência para interpretar, para dar o sentido para o povo, para orientar, para mostrar realmente o que é. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, quem achou, diga amém, quem não achou, diga departamento de ensino, pleno louvor, church, diga escola bíblica, instituto teológico, envolva-se com essas coisas. Eu fico tentando falar essas coisas quase que como um mantra, para entrar. Irmão, tem que estudar, tem que ensinar, tem que envolver com teologia, tem que envolver com o estudo da palavra. Pois bem, o texto diz assim: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Essas traduções na linguagem de hoje, eu acho elas muito interessantes, inclusive para evangelismo, porque eu gosto muito da Almeida, mas você vai usar a Almeida numa célula, num evangelismo, as palavras delas são muito cultas, e às vezes a pessoa não entende. Aí eu aconselho muito a ter uma na linguagem de hoje e uma Almeida, ou a NVI e uma Almeida, para você sempre fazer uma comparação e também não fugir tanto do original. Isso é importante. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Paulo está falando aqui por causa do seu fervor. Ele virava para a igreja, e aqui falando bem na perspectiva da carta de Rodrigo aos irmãos de pleno louvor, ele ficava bravo. Irmãos, vocês têm que ser crentes, irmãos, vocês precisam converter, tem que ser cheio do Espírito Santo. Essa igreja de Coríntios, irmão, era uma igreja que tinha os dons todos manifestavam lá. Era uma igreja de uma potência danada, de um fogaréu danado, mas tinha uns problemas que Paulo falou, não é possível. Ele falou, não é possível, vocês são de Deus, vocês são de Cristo, o Espírito Santo está aí, tem batismo, tem dom, tem língua, tem profecia, o negócio pega aqui, mas vocês estão com um problema que o rapaz está ficando com a mulher do pai, que era a sua madrasta. Tem alguns entre vocês que se dizem crentes, mas são piores do que os que estão no mundo. Mas o mesmo Espírito manifesta no meio de vocês. E essas contradições na carta aos Coríntios é muito interessante, porque é uma igreja muito espiritual, mas numa problemada danada. E ela mostra umas realidades que acontecem na igreja hoje. Por exemplo, às vezes você tem na igreja alguém que está santificando, que está consagrando, está buscando o batismo com o Espírito Santo e não é batizado. Não acontece. E às vezes você olha alguém que aparentemente tem uma vida mais carnal, pelo menos da sua perspectiva, da minha perspectiva, e que talvez não é tão espiritual, não santifica assim, e os dons manifestam, e a pessoa é batizada, e fala a língua, e profetiza, e fica uma coisa com a gente que às vezes a gente não entende os mistérios de Deus. E o Coríntios revela uma coisa para nós, o seguinte: apesar dessa igreja ter esse monte de problema, ela era uma igreja muito disposta a fazer. Ela era uma igreja muito disposta a trabalhar. E a igreja de hoje, a igreja pentecostal, a igreja que busca o Espírito Santo, ela às vezes não entendeu uns princípios bíblicos que são o seguinte: o batismo com o Espírito Santo não é um poder que você recebe para deitar lá na rede e ficar assim, agora eu sou batizado com o Espírito Santo, ei, sou cheio de poder, nossa, como eu sou bom, como eu sou boa. Não é nada disso, aquela coisa que a gente fala lá em Juiz de Fora, que a pessoa deita na rede, aí a mulher pergunta assim, quer mel, Zé? Quero, traz aí para mim. Ela fala assim, não, vem cá buscar, então não quero mais não. Então tem gente que está na igreja querendo receber o batismo com o Espírito Santo para deitar na rede e ser servido, e achar que é poderoso, e achar que é poderosa. Isso não existe, não vai acontecer. Batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para fazer a obra. Percebe? Não tem como a pessoa querer dons e ministérios para ficar deitado na rede, irmão, para ficar dentro de casa. Isso não existe. A lamparina, Jesus disse que não se pega ela para se colocar debaixo de um lugar lá escondido, mas põe no alto para iluminar todo mundo. Então, quer batismo com o Espírito Santo? Envolva-se com a obra. Pastor, eu queria o dom da cura. Você tem ido nos hospitais visitar e impor as mãos sobre os enfermos? Não, pastor, então não vai receber dom de cura. Está dando para entender? Pastor, eu queria o dom de profetizar. Abra a sua boca e profetiza, estude a palavra, encha-se da palavra e deixa Deus te usar como voz profética. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É isso que está acontecendo aqui com a igreja de Coríntios. E Paulo está falando assim, vocês não me tomem assim um tanto quanto louco não, mas ele estava chato já, pegando no pé. Aprende a palavra, gente, não é possível. Ele discute isso no capítulo 14. Ele vai dizer assim, o que me adianta em ter convosco falando língua estranha, se eu não tiver revelação, se eu não tiver profecia, se eu não tiver doutrina? Ele não está dizendo que não tinha que falar língua estranha, mas ele está dizendo que falar língua estranha é um sinal externo de espiritualidade. A gente fala língua estranha, todo mundo é batizado com o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, fala língua estranha, é espiritual. Mas aí ele está dizendo, mas o que vai me adiantar falar língua estranha se eu não tiver ciência
doutrina, profecia, revelação, tem que ter palavra. Não pode uma manifestação dizer que é muito de Deus se não tiver a palavra. É aqui que Paulo está brigando, ó. Seguindo, por favor me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Para o Senhor te arrebatar, para Jesus vir nas nuvens, buscar você e arrebatar você para levar você para o céu, você precisa ser virgem. E no dia que eu preguei isso lá em Juiz de Fora, algumas pessoas falam assim: pastor, mas eu não sou virgem há muito tempo. Eu já falo: filho, você está servindo um Deus que é o Deus da metamorfose, que transforma lagarta em borboleta. É o Deus que chegou para Saul e disse que ele era fofoqueiro, e transformou ele, e ele saiu profetizando. Vocês já ouviram aqui em São Paulo aquela música Batismo no Ônibus? Já ouviram? Que diz que o cara começa a falar língua lá, Sofia ouviu? E começa a falar língua no ônibus, aí um vai encostando e começa a falar língua, e todo mundo que vai encostando vai sendo aquela coisa muito... O Saul começou a profetizar, as pessoas que iam chegando perto dele, encostando nele, ia profetizando também. Então, quando o texto diz para vos apresentar uma virgem pura, não importa o seu passado, não importa o que você fez de errado. Eu era lagarta, mas hoje Deus nos fez umas lindas borboletas. Você entende, irmão? Não importa o que aconteceu, Deus vai transformar você, Deus vai transformar a sua vida, porque o propósito do ensino, da revelação, da ciência, da doutrina, é vos apresentar como uma virgem pura a um só noivo. Você não é noiva de vários, você é noiva de Cristo. Percebe? E aí a sua fala, o seu comportamento, os seus trajes, o seu jeito de ser cristão, precisa revelar de quem você é noiva. E aí na mesa do café agora, eu, pastor Marcelo e pastora Priscila, falávamos sobre Babilônia, e por que nós entramos naquele assunto? Eu não lembro, mas nós falávamos de Babilônia, e estávamos falando de Nossa Senhora, Vixe Maria, e essas coisas mais que nós falamos ontem aí, que é sobre a alma católica dos evangélicos. Lembra que nós falamos isso ontem? Quem se lembra? E aí nós estávamos falando isso no café hoje, e nós estávamos comentando que em Babilônia, no Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, seus nomes foram mudados, porque o nome de Daniel passou a ser Belsazar, e Sadraque, Mesaque e Abidnego não são seus nomes, seus nomes são Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belsazar são nomes babilônicos, que tinham a intenção de fazer eles esquecer de Deus, porque os seus nomes hebraicos apontavam para Deus. O seu nome hebraico dizia de Deus. Está dando para os irmãos entenderem? Quando muda os seus nomes, esses 4 nomes que eles recebem agora, Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram nomes que falavam de divindades babilônicas, de divindades pagãs. Então, quando Paulo está chamando a atenção para essa coisa nos Coríntios, ele está dizendo: não se deixe contaminar com as coisas do mundo, não. Vocês são noiva de um Senhor, então não contamine o seu nome, não contamine a sua maneira de viver. Você tem que se manter puro, e para se manter puro, você só o fará através da palavra. Está dando para entender, irmãos? Se manter como uma virgem pura é levar uma vida de oração, de consagração, de estudo bíblico, é buscar a Deus, é fazer seminário, é se envolver com as atividades da igreja, não só com ativismo, para parecer que você então está ativo na igreja e isso é o suficiente. Você tem que ser ativo na igreja porque entendeu a missão do reino que o pastor falou. Sobretudo, pertencemos a uma denominação, em Juiz de Fora, eu sou membro da igreja do Evangelho Quadrangular. Você aqui é pleno louvor, mas independente de nossas placas, nós somos reino. Amém? E as nossas placas não podem nos impedir de congregar, amém? E aí ele continua falando um negócio muito importante aqui. Estou zeloso por vós, com o zelo de Deus, para vos apresentar a uma virgem, a um só Senhor, a Cristo. Como uma virgem, a um só Senhor, a Cristo. Versículo 3. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Irmão, isso é muito forte. E sabe o que deve chamar a atenção? Paulo está falando com a igreja. Gente, essas aqui eram as igrejas do Reteté. Essas aqui são a igreja primitiva. É a igreja que os pastores São Paulo, Pedro, Tiago, João. Uma turma poderosa demais. Uns camaradas que ele vai andar, estende o povo aí para ver se a sombra deles pega e cura. Vocês estão entendendo? O camarada secava o suor assim, alguém vinha pegar para ver se curava o povo. Está dando para os irmãos entenderem? Agora, estude a hermenêutica comigo aí, nós vamos estudar. Não significa literalmente que o lenço curasse. A fé, a maneira que aqueles ministérios eram tão potentes, eram tão usados por Deus, fazia as pessoas pensarem: meu Deus,
Nós precisamos ao menos do suor desse homem, do lenço desse homem, para ver se a gente passa aí e cura. Vamos andar pelo menos na sombra dele para ver se cura. É diferente o que o texto está dizendo, está fazendo a gente pensar. Tanto que assim, que quando Pedro curou aquele homem na porta do templo, começaram a adorá-lo, como se ele fosse Júpiter e tal. E ele falou: para com isso, eu não tenho nada que é meu. Essa manifestação do poder é de Deus, é do Cristo que ressuscitou. Isso é muito importante. Quando você for usada, entenda que a glória é do Cordeiro. Perceba, a glória é do Cristo, a glória é do Deus. Somos vasos, cada um num formato, uns mais barrigudinhos, uns mais baixinhos, outros mais altinhos, outros mais magrinhos. Mas o que nos difere de verdade, o que nos torna de honra, é o azeite que ele derrama em nós, é a sua unção. Quando os gigantes retornarem na sua vida, quando a coisa toda detreta, o que fará a diferença na sua vida é a unção. Então a preocupação dele é que assim como Eva foi enganada pela serpente, gente, a Eva está vivendo num estado de perfeição com Adão. Os dois estavam vivendo numa vida de intimidade, de comunhão com Deus, muito tremenda. Então Eva caiu no conto da serpente, da cobra lá, que o texto está dizendo, não porque Eva não era crente direito, Eva não converteu direito, Eva não participou da ceia. Não, Eva participou, tinha ceia lá, pastor. Eu estou falando assim, construindo a história só para você entender. A Eva e o Adão estavam fazendo tudo certinho lá. Estava tudo certinho. E mesmo assim, eles caíram no conto da serpente. Ou Eva caiu. Por quê, irmãos? Por que isso aconteceu? Porque não basta fazer parte de um ambiente bom. Você precisa ter atitudes, pensamento e comportamento que vão condizer com aquele ambiente bom. Você não é do pleno louvor? Então sua vida tem que ser um louvor a Deus. O Hebreus 11 diz que o sacrifício que agrada a Deus são louvores que saem de lábios que realmente se converteram a Ele, de lábios que são convertidos. Está dando para os irmãos entenderem? Então, primeira coisa importante para nós falarmos nessa manhã é Paulo aos Coríntios dizendo da preocupação que ele está com a igreja para apresentar a igreja como uma virgem pura a um só Senhor, a Cristo. Isso por quê? Eu gostaria que alguém lesse para a gente Efésios 3:10. Levantar-se, lesse bonito, respeitando as vírgulas e as pontuações. Sabe por que a gente fala isso? No Salmo está escrito assim, muita gente fala assim: eleva os meus olhos para os montes, irmãos, de onde me virá o meu socorro? Uai... Como um bom mineiro, mudar a Bíblia. Não está escrito assim, presta atenção no Salmo para você ver. É uma pergunta retórica. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele faz uma pergunta retórica. Por que uma pergunta retórica? Porque no versículo seguinte, ele declara: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não é que o socorro está no monte. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro. Ele faz a pergunta para poder fazer uma declaração profética. Igual no Salmo, quando ele diz: abram, ó portais, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. É um salmo profético que diz do arrebatamento da igreja, da senha e da contrassenha. Então, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas o salmista só pode fazer essa retórica porque ele conhece o Senhor. Está dando para entender, irmãos? Aleluia. O que diz Efésios 3:10? Aleluia, glória a Deus. Você entendeu? Para que agora, através da igreja, a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, irmãos. Você entendeu o seu lugar? Os anjos e os demônios precisam ver manifesta a sabedoria do céu em você. Você tem uma missão muito importante, você não pode ficar aí parado no sentido figurado, é claro, porque você está aí parado, sentado, mas você precisa dentro de você agora, tem uma coisa aí dentro que tem que se mexer, você tem que se movimentar. Sabe como é que é? Você tem uma música de um rapaz que a pastora cantou ontem aqui, que ele fala: eu tenho um negócio dentro do meu peito que não me dá sossego. Sabe quando a pastora cantou aquele Deixa Queimar ontem? Então, ele diz: tem uma coisa dentro do meu peito que não me dá sossego. Eu vivo assim, pastor. Ou não tenho paz, num bom sentido. Não é que eu viva atribulado, endemoniado, mas eu não tenho paz enquanto as pessoas não entendem o arrebatamento da igreja, enquanto as pessoas não entendem que Jesus Cristo está voltando, que Ele vai arrebatar um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras, Tito 2,13 em diante. Ele vai buscar um povo seu, separado, santificado, zeloso de boas obras, voltado para Ele. E eu não tenho sossego enquanto as pessoas não entendem a palavra. Por exemplo, quando eu vejo as pessoas pregarem,
e aí prega um texto fora de contexto, fala algo que o texto não está falando, me dá até coceira no banco assim, eu vou ficando até agoniado. Mas é lógico que eu não falo nada, mas eu falo, puxa vida, o meu povo, Oséias 4:6, é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque preferiram outras coisas do que o conhecimento do Senhor. Quando você estiver aqui, precisa a sua atenção, a sua mentalidade, o seu coração precisa todo estar voltado para o Senhor. Olha Efésios 3:10, irmãos, em nome de Jesus, entenda. Agora importa que a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades através de você, através da igreja. Então, quando falar, quando discursar, quando estiver na política, quando evangelizar, quando dançar, quando interceder, quando for para a faculdade. Eu contei para o pastor hoje, criei há um tempo atrás, em Juiz de Fora, um curso para universitários evangélicos, porque a gente entra na universidade, desvia, perde a fé, porque acha que a Bíblia não tem a resposta, mas tem, está aqui, só que às vezes a gente não aprendeu a mergulhar, não aprendeu a mergulhar para encontrar a pérola. Para encontrar a pérola você tem que mergulhar fundo, e mergulhando fundo você precisa vasculhar e encontrar a ostra. E encontrou a ostra, não é garantia de ter encontrado pérola, porque a pérola é uma ferida da ostra. A pérola se forma através de quando ela, às vezes costuma acontecer de uma abertura, aí começam a entrar as areias do mar, e aquela areia que vai entrando lá dentro vai ferindo ela, e no processo de cristalizar a ostra lá dentro, forma-se a pérola. Então a pérola que você está esperando encontrar, a revelação do céu, aquilo que está faltando para você, pum! E, irmãos, isso não vai vir sem atrito. Isso vem após a cicatrização da ferida. Assim diz o Senhor para a sua vida. Está dando para entender, irmão? Tem um processo de ferida, um processo de cicatrização, para depois virar pérola e brilhar. E para encontrar essa pérola tem que mergulhar no pleno louvor. Glória a Deus. E aí, tendo dito isso, eu gostaria de falar com você sobre o primeiro sinal que nós falamos na escatologia. Existem vários sinais da volta de Cristo. Vou falar de alguns para nós entrarmos no arrebatamento da igreja e começar a deixar o gancho para nós falarmos da grande tribulação no nosso próximo encontro, que, querendo Deus, possa ser talvez em 2 meses. Veja você, o primeiro grande sinal que aponta para o fim dos tempos é a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Apostasia é quando a pessoa está num estado de fé, de comunhão, de consagração, e ela abandona aquilo. E olha, meu irmão, a apostasia, minha irmã, é um negócio tão terrível que ela acomete muitos cristãos que estão dentro da igreja, que são ativistas. O que é o ativista? O ativista está fazendo, está envolvido. Tem cargos, e muitas pessoas estão na igreja sendo ativistas, tem cargos, mas Cristo não está dentro da pessoa, e isso é muito ruim, porque não tem nada pior do que uma pessoa que está dentro da igreja, mas está afastada de Cristo. E a apostasia, quando a apostasia chega na vida da gente, irmãos, ela chega de uma maneira que ela maqueia a coisa toda. Juízes capítulo 16, versículo 20, diz que Sansão, esse texto me marca tanto, pastor, esse texto me marca tanto. Juízes 16, 20, diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Irmãos, quando eu fiquei arrepiado, meu olho lacrimeja e eu fico com vontade de chorar. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Irmãos, quantos de nós estamos na igreja, mas nós não entendemos o amor de Deus por nós, nós não entendemos como que o Senhor tem nos visto como uma virgem, que Ele quer cuidar, que Ele quer apacentar, e muitas vezes, irmãos, através dos seus profetas, o Senhor está mandando os seus profetas atrás de nós, implorar para que nós permaneçamos, implorar para que nós fiquemos, irmãos. Nós estamos morrendo de sede com um poço ao lado, irmãos. O poço é a palavra de Deus, irmãos. Às vezes nós estamos buscando resposta em tantas outras coisas, nós estamos buscando tanto preencher esse vazio em outras coisas, quando na verdade esse vazio é de Deus. Ele não vai ser preenchido com ativismo, ele não vai ser preenchido com outra coisa. O Senhor, nessa manhã, o Senhor separou esse final de semana para dizer que Ele tem saudade de você, meu irmão. Está dando para entender? O Senhor tem saudade de ter comunhão, de ter intimidade com você. E Sansão não sabia, irmãos, que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele. Não tem coisa pior na vida de um homem, de uma mulher, do que perder a presença de Deus, irmãos. Não tem coisa pior, pastor, do que você ouvir um homem, uma mulher de Deus, às vezes uma pessoa que você
tem como referência, que é importante para você, que você sonha junto, e de repente aquela pessoa perde a presença de Deus, irmãos, perde o Espírito do Senhor, e alguém que era para ser uma fonte, alguém que era para gerar vida em você, que era para te trazer alegria, de repente te traz um punhal, e acerta as suas costas, ou te devolve o calcanhar, depois de tanto que você fez. Irmão, Sansão deitou na cama de Dalila, e várias vezes ela o amarrou, e chamou os filisteus, e disse: Sansão, os filisteus vêm sobre você. E aí, os filisteus vinham, Sansão arrebentava as cordas e matava os filisteus. Ela fazia isso inicialmente para testar, para ver se ele havia entregado o seu segredo. Irmãos, não brinque com o pecado, não brinque com o diabo. Em determinado momento Jesus disse para Pedro que Satanás o estava cirandando, mas que ele intercedeu por ele. Jesus intercedeu por todos, irmão. Porque você pode pensar o seguinte: Jesus disse que Satanás cirandou a Pedro, mas que ele intercedeu por Pedro. Será que Jesus não intercedeu por Judas? Jesus intercedeu por todos eles, mas Judas tomou a ceia em pecado, irmão. Nós tomamos ceia hoje de manhã. Judas tomou a ceia decidido em trair Jesus, irmãos. Quantos de nós temos participado da ceia já pensando em trair o pastor, em trair a pastora, em trair o marido, em trair a esposa, em trair o irmão, em trair o ministério, em trair o Senhor, irmãos? Não pode, irmãos, irmãos, Jesus Cristo está voltando, estamos prestes a viver um momento no mundo. Você acha que a pandemia, os maremotos, as coisas que estão acontecendo à toa, irmão? O anticristo, já podemos ouvir os seus galopes. Eu tenho uma comunidade que me segue em Portugal, e lá os irmãos disseram que na Europa já estão perdendo alguns direitos, já estão sentindo, nas suas palavras, o galope. Talvez eles estejam, na verdade o pastor não está transmitindo, vai postar depois. Talvez eles estão dizendo que já estão ouvindo o galope do cavalo do anticristo, irmãos. Não é hora de você brincar mais não. Uma pessoa que ficar para a grande tribulação está enrolado. O irmão estava ali ontem, perguntou sobre a morte ser retirada na grande tribulação. Irmão, será um período de selos, trombetas e juízos. Será um período muito terrível. Você imagina se a pessoa não quer ser crente hoje, num período de graça, e não consegue ter paz na igreja. Como é que ele vai fazer na tribulação, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Se um copo com água tem galardão, que dirá o lenço para socorrer as lágrimas do pastor. Deus é bom. Ô, irmãos, a gente fala essas coisas, parece uma bobagem, mas a Bíblia diz que aquele que dá um copo com água a um servo de Deus não perderá o galardão. Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta na condição de profeta, vinha sim para trazer uma palavra profética para a sua vida. Aquele que recebe um profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. E Crônicas diz que se você crê no profeta de Deus, você vai prosperar, irmão. É palavra de Deus. A gente precisa crer, aplicar e praticar e se envolver. Não tem nada pior na vida de um homem, na vida de uma mulher, do que a apostasia chegar. Porque quando a apostasia chega, a pessoa não sabe que o Espírito foi embora. E aí ele tenta romper as cordas dos filisteus. E então ele começa a brincar com Dalila. E então ele resolve contar: o meu cabelo é virgem. Nunca, olha a virgindade aparecendo aí de novo. Nunca navalha tocou os meus cabelos. E ele contou o segredo para Dalila. E quando ele contou, ela sentiu sinceridade nas suas palavras. Ela sentiu que agora ele havia contado o segredo. Naquele momento, irmãos, será que então o Sansão perdeu as forças porque o cabelo cortou? O cabelo era o sinal da aliança, era o sinal de nazireu. Quem fazia voto de nazireu não podia cortar cabelo, não podia tocar bebida alcoólica de nenhuma natureza, não podia tocar defunto, porque ele tipificava Cristo. Percebe, irmãos? O poder dessa aliança. Então naquele momento ele entrega e o seu cabelo é raspado. E Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Naquele momento ele diz: e eu saltarei e me livrarei de novo e arrebentarei as cordas. Quando ele se mexe, agora as cordas não saem mais. Quando ele percebe, ele está careca. Num terceiro momento, eles pegam uma faca quente e vazam seus olhos. E agora ele vira escravo. Amarrado com uma corrente numa moinha, girando uma moinha. E o versículo 20 diz: porque ele não sabia que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Mateus capítulo 24, versículo, que é o slide que está na tela aí. Mateus capítulo 24, versículo 4, versículo 11, versículo 24. No discurso de Jesus, chamado Sermão de Dores, Sermão Escatológico, Sermão Profético, Jesus diz pelo menos 3 vezes que um grande sinal de que aquilo tudo que ele estava falando em Mateus 24 iria acontecer era a apostasia,
era o esfriamento do amor. E ele chama a atenção que ninguém vos engane. Irmãos, ele está falando com um povo que o conhece, um povo que é de Deus, um povo que conhece as coisas de Deus. E ele está alertando que o povo de Deus pode ser enganado, porque às vezes a gente fica pensando que não. Por isso a gente tem que buscar muito discernimento, né? Tem gente que busca muitos dons muito manifestos, dons muito principais que dizem que nós somos crente. Mas, irmãos, a igreja precisa, na minha opinião, nesse momento, claro que cada um vai ser usado de uma maneira, mas se você ainda não buscou, ainda não encontrou seu dom, irmão, busque dom de discernimento de espíritos. Busque dom de palavra de sabedoria e de conhecimento. Nós estamos precisando, irmãos, reconhecer o verdadeiro. Porque se nós seguirmos 2 Coríntios 11, que nós estamos lendo, no versículo 4, ele diz assim: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega. Olha Paulo brigando com os irmãos, porque ele fala: me suportem mais um pouco na minha loucura. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceita um espírito e um evangelho completamente diferente do espírito, com letra maiúscula, de Deus e do evangelho que receberam de nós. Ora, pois, irmãos, não há dois evangelhos, há só uma maneira de ser crente. Nós não vamos, é claro que entender e usar estratégias de evangelismo é uma coisa, agora, porque para Deus só existe um caminho, esse caminho é Cristo. Agora, para Cristo existem vários caminhos, e é tarefa da igreja encontrar esse caminho. Significa dizer, não existe salvação fora de Cristo. Não existe outro espírito que não seja do Senhor. Agora, as pessoas virão para Cristo das mais variadas maneiras. Uma das pessoas que é meu melhor amigo, na cidade lá, ele era um roqueiro loucão, assim, e ele pintava, era pintor de parede. E ele um dia foi contratado para pintar a igreja. Chegou lá, os irmãos estavam escutando rock gospel. E ele falou: mas crente escuta rock? Ele disse que, os meninos, claro que escuta, vem cá. E aí o cara vem, e se converte no rock, e hoje ele é um pastorzaço, assim, muito fera, muito monstro, tem igreja de fora, igreja em Cabo Frio, mas ele vem através do rock. Hoje ele fala assim: eu odeio rock hoje, eu odeio escutar rock, mas ele vem através do rock. Então uns virão através do rock, uns virão através da coreografia, outros virão através do teatro, outros virão através do louvor. As maneiras que as pessoas, talvez alguém vai vir porque ouviu o pastor falar que está na política e que criou 4, gente, se eu soubesse o número de autistas, bom, isso é um outro assunto. Alguém talvez venha porque o pastor Rinaldi é pastor e criou 4 leis para atender esse público. E aí fala: puxa vida, lá o crente cuidando da sociedade. Percebe, irmãos? Então a maneira que a pessoa vai vir pode ser as mais variadas. Agora, salvação só tem em Cristo. E Paulo está dizendo aqui: puxa vida, vocês estão suportando com alegria qualquer um que chega aí falando que vai falar de Jesus, vocês suportam, e o cara está falando de outro Jesus, ele está falando de uma outra maneira de ser crente, ele está pervertendo valores, palestra de ontem. Aí daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que tomam o amargo por doce e o doce por amargo. Vocês entenderam isso ontem? Não pode, irmãos, o que é errado, o que é certo. Amém? Não negocie os valores do céu, não negocie os valores do reino. Eu queria pedir a alguém que abrisse para nós 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. E penso que esse é o primeiro grande sinal: apostasia, esfriamento da fé. Então, às vezes a pessoa desviou, alguns se afastaram e estão lá no mundo. E nós vamos trazer de volta. Mas o desviado dentro da igreja é um grande problema. O desviado dentro da igreja, que está apostatado, que está sofrendo esse engano, ele fomenta a fofoca, ele fomenta a intriga. Ele traz uma série ele está dentro da igreja minando. Ele está dentro da igreja trazendo problema, ele está se transformando em joio e não percebeu ainda. E Jesus disse que o joio e o trigo não vão ser separados por mim e por você. Agora, ele vai ser separado por ocasião da vinda do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que cuidar, irmãos, de ser achado como trigo e não como joio. Então um grande sinal de que nós estamos vivendo o fim dos tempos é a apostasia, é um afastamento da fé, é um momento onde muitas pessoas estão na igreja sem ser igreja. Quem está entendendo, diga amém. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, por favor. Quem achou, diga amém e pode ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Por quê? Não, o pastor está batendo muito no pecado, irmão. Que isso, está doido? O pastor Marcelo era mais light. Agora ele está batendo muito no pecado, ele está pegando muito no nosso pé. Eu vou ouvir um outro cara lá que fica massageando meu ego o tempo inteiro. E chega lá e eu fico: a minha alma está cheia de paz. Mas está cheia de paz na igreja, no púlpito. Irmão, falar língua estranha aqui
É inclusive fácil. Lá, pastora Priscila, em Juiz de Fora, eu costumo falar na ceia, eu chamo sempre a atenção que posso. Eu não sou pastor titular, sou pastor auxiliar, e da mesma forma o pastor tem confiado o ensino a mim lá. E eu falo, irmãos, é complicado, porque às vezes chega na hora da ceia, o irmão come o pão e toma o vinho, e aí daí a pouco o irmão fala a mesma língua que ele falou no mês passado, ele fica repetindo aquela mesma palavra, aquela mesma língua. Tá, de repente Deus te deu uma expressão de adoração, numa certa expressão, que você sempre repete. Mas às vezes você percebe pessoas que o fruto da vida não condiz com aquela falação de língua que ele faz no altar no dia da ceia, irmãos. Falar língua estranha na igreja é fácil, porque ou você recebeu o batismo, ou você aprendeu, você imita, e aí você fala a língua estranha. Agora, difícil mesmo amanhã é feriado, então difícil mesmo é terça-feira de manhã ir trabalhar e falar a língua do patrão, e ser testemunha de Cristo lá. É ir trabalhar, cuidar do empregado e cuidar dele com honra, fazer conforme a palavra ensinou. Difícil é ir terça-feira embora e falar a língua da esposa. Difícil é falar a língua estranha na igreja, é mole. Difícil é sair dali e falar a língua estranha com a namorada no portão na hora de despedir. Está dando para entender, irmãos? Assim diz o Senhor. Tem gente que fala assim, a palavra só é de Deus, só é profecia. Se você falar assim, assim diz o Senhor. Aí quando Deus fala as coisas no meu ouvido que eu falo, aí eu acrescento, assim diz o Senhor, tá, irmão? Para entender que Deus falou, porque às vezes a pessoa não entende que Deus está falando. E, irmãos, Deus é muito misericordioso. O anúncio do juízo, o anúncio da tribulação, o anúncio de que os sinais, entre eles a apostasia está chegando, é um ato da misericórdia de Deus. Uai, pastor, como assim? Fala devagar para eu entender. O anúncio do juízo, quando Deus diz assim, eu vou chegar, vou pôr fogo, vou pegar todo mundo, vou queimar tudo, é um ato de misericórdia. Uai, como assim? Porque Deus é amor, mas é justiça também. Isso implica em que Ele te ama, mas Ele precisa punir o pecado. Por isso que Ele não mata o pecador. Eu costumo muito dizer que Deus não destrói o mal e Ele não vai destruir o mal. Deus não destrói a maldade. Sabe por que Deus não destrói o mal? Você pode pensar assim, gente, por que Deus não pôs fogo nisso lá atrás, lá no Éden, no Gênesis, não queimou esse capeta, não queimou esse trem, não queimou a maldade, não queimou o pecado e a gente vivia tudo bem? Porque o mal não existe. O mal não existe. E pronto. O mal não existe. O mal é a ausência de bem, assim como é a noite a ausência de luz. Então, o mal não existe enquanto entidade. Existe um anjo que quis colocar o seu trono acima do de Deus. E por conta disso afastou-se da luz e tornou-se malvado. Deus não destrói o mal, porque o mal não existe. O que existe é o malvado. O que existe é quem pratica a maldade. O que existe é quem pratica o pecado. Pastor, não, pastor. Quando chegar no céu, eu vou pegar Adão, que eu vou falar com Adão, as mulheres. Vou pegar Eva, porque Eva, se não fosse Eva, não tinha filhos com dores de parto. Porque Eva pecou e Adão pecou e o pecado entrou no mundo. Paulo aos Romanos diz que a morte e o pecado entraram através de Adão e Eva, mas que a morte passou a todos os homens, porque todos os homens seguiram pecando. Se Deus destruísse o mal, se Deus destruísse a maldade, Ele destruía a mim e a você. Mas como Ele é amor e é justiça, Ele escolhe redimir na cruz. E Ele então vai redimindo aqueles que aceitam o seu sacrifício, aqueles que aceitam a sua chamada, aqueles que aceitam João 3,16. Ele vai redimindo e sofrendo na cruz enquanto ama. Por isso que quando nós estamos em Cristo, entregamos a nossa vida para Cristo, somos noivo, a igreja, virgem, pura, esperando o arrebatamento, e voltamos às práticas erradas, nós estamos expondo Cristo ao vitupério de novo. É isso que Hebreus vai discutir. Nós estamos tornando isso vergonhoso, porque Ele morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele não tem que morrer hoje, amanhã e depois vai seguir morrendo. Não, Ele morreu uma vez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem que crer, irmãos. E se você creu, a sua vida, o seu testemunho diz que você creu. Não adianta dizer que creu na igreja, falar língua estranha na igreja e não falar língua estranha lá fora. Como assim, pastor, falar língua estranha lá fora? Atos capítulo 2, Pentecostes, descida do Espírito Santo. Em Pentecostes não foi língua estranha e mistério com Deus. Em Pentecostes foi língua, outros idiomas. Em Atos 2, os homens e as mulheres foram cheios do Espírito Santo e falavam das grandezas de Deus no idioma das pessoas que vieram por ocasião das festas. E por terem vindo por ocasião das festas, eles ouviam aquelas pessoas que, segundo eles, não tinham estudo, eram pescadores e não tinham estudo nenhum, e eles falavam das grandezas de Deus, e eles começaram a perguntar, como é que pode esses homens estarem falando das grandezas de Deus em nosso idioma, devem estar embriagados. Pedro se levanta e aplica a hermenêutica e exegese. Levanta,
vocês que estão aqui me ouçam bem, esses homens e mulheres não estão bêbados conforme vocês estão pensando, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, capítulo 2, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, os homens profetizariam, teriam sonhos, visões, e o Espírito do Senhor se manifestaria, e inaugurou-se a era da igreja. Inaugurou o momento de você ser cheio do Espírito Santo. Agora Pedro fez a exegese. Pedro fez oica. Ele pegou uma passagem, uma situação que estava acontecendo e correlacionou com o livro do profeta Joel, irmãos. Eu gravei um vídeo lá no canal esses dias, falando que ninguém tem revelação o tempo todo, irmãos. O Eliseu chegou lá, foi acolhido pela mulher com seu marido, que já tinha muita idade, e ele falou: mulher, estou vendo que vocês têm tudo aí, o que eu posso fazer para te ajudar? Nada, ô pastor é o profeta da época. Está tudo bem, não precisa de nada. Estou vendo que você não tem filho. Se não tenho e já estou velho e está tudo certo. Mulher, daqui 1 ano, nessa data, você vai me visitar com filho. A mulher tem um filho. O menino, quando atinge 11 anos, 12 anos, de repente está dentro de casa e começa: ai! Uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, e o menino morre. Morreu o menino, ela sai voada de dentro de casa e vai atrás do profeta. Quando ela vai chegando, o seu auxiliar, o pastor auxiliar, que é o Geazi, o pastor auxiliar, vai no gás encontrar com ela, fala: mulher, o que foi? Aí ela fala assim: nada, vai tudo bem. Eu disse ontem que tem coisa que Deus vai dizer para você, tem coisa que Deus vai mostrar para você que não é para você contar para o seu vizinho. Tem coisa que Deus vai dizer para você que não é para você contar para sua mulher. Tem coisa que Deus vai dizer para você que não é para você contar para o seu marido. Assim diz o Senhor, casal de namorado que está aqui. Tem gente que vai ouvir Deus falar assim: termina. E você não vai saber o que é. E vai ficar uma vozinha falando na sua cabeça: termina. E você às vezes vai achar que é Deus, a hora que você vai achar que é o diabo, aí você vai pedir discernimento a Deus, porque Deus dá sinais, Deus mostra que Ele é violento, que Ele espanca, Deus mostra que ela não presta, mas a gente às vezes não escuta, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio e deixa nós casar assim mesmo. Mas Ele fala assim, ó: termina. Está entendendo, irmão? Aí você não vai contar que Deus falou, você ora, pede sabedoria, faz, e fala: meu filho, eu vou estudar um pouco mais, e dá Está gravando, né? Ele dá um PB. Entendeu, irmãos? Porque é melhor chorar um pouco agora do que chorar o resto da vida. É melhor sofrer um pouco agora do que sofrer o resto da vida. Vamos imitar essa palma. O Senhor está falando com você, irmão. Deus está falando ao seu coração. Amém, irmãos? O Senhor não nos deixa confundidos. Nós é que não ouvimos sempre a Deus. A mulher passa por aquele pastor auxiliar e fala: não, meu negócio, eu tenho que falar com Eliseu. Quando ela chega diante de Eliseu, ela se prostra no pé dele e começa a chorar. Eliseu vai para tirar, o Geazi vai para tirar, Eliseu fala: não, tira ela, deixa, porque eu estou vendo que a amargura que ela tem é de alma, e o Senhor não me revelou. Mas você sabe quem é Eliseu? Eliseu está dentro de casa lá descascando, está igual os caras da feira lá descascando fruta, fazendo negócio na boa, tranquilo. Aí Geazi entra desesperado: pastor, a igreja está caindo, cercaram, e os homens vêm aqui, vai prender o senhor e vai matar todo mundo. Pastor Marcelo, vamos embora. Pastor Marcelo faz assim, que é a representação aqui do nosso Eliseu: Senhor, abre os olhos do meu auxiliar, porque eu criei essa mentalidade, eu criei esse ministério, eu desenvolvi as coisas desse jeito, porque o Senhor me deu visão. Deus dá visão para Eliseu, Deus não dá visão para Geazi. Aí o pastor Marcelo do Antigo Testamento lá, que é o Eliseu, fala assim: Senhor, abre os olhos de Geazi para ele entender o que eu estou fazendo. Fala assim: Geazi, dá uma chegada na janela. Aí: pastor, vai, Geazi. Aí Geazi chega na janela e olha, aí ele vê o exército inimigo. Quando ele olha mais um pouco, ele começa a ver uns homens muito grandes, de fogo, com asa, com espada, e um exército de fogo, irmãos, um exército de serafim, cercando o exército inimigo. Quem não tem visão, gera divisão, porque não fechou com a visão que Deus deu. Está dando para entender, irmãos? Aí o profeta diz que Deus não revelou. O homem que tem essas visões tudo está falando que Deus não revelou, porque ninguém tem revelação o tempo inteiro, irmãos. Daniel está no cativeiro babilônico, ele pega o livro do profeta Jeremias e começa a estudar. Sabe por quê? Deus falou que ia restaurar o povo. Deus deu a ele a interpretação de Nabucodonosor, Deus deu a ele uma série de outras visões, e ele foi interpretando aquela coisa toda. De repente chegou o período do cativeiro a acabar, e ele não volta, e ele ora a Deus. No capítulo 9, ele começa a orar assim: Senhor, eu entendi pelo livro do profeta Jeremias que os 70 anos de cativeiro que o Senhor nos impôs chegou ao fim, e nós ainda não voltamos para Israel. Senhor, eu quero dizer uma coisa seguinte, você está entendendo, irmãos?
Ele tinha revelação, ele tinha interpretação, mas ele está dizendo, eu estava estudando escatologia. Escatologia é o estudo do futuro. O livro do profeta Jeremias era escatologia, era profecia para o futuro. Ele tem revelação demais, mas ele foi para a Bíblia. Vocês estão entendendo? Ele foi para o profeta Jeremias e falou, eu entendi pelo rolo do profeta Jeremias que o tempo de cativeiro chegou ao fim e o Senhor não nos restaurou. Mas olha, Deus, quero dizer uma coisa para o Senhor. Se o Senhor não nos pôs de volta em Jerusalém, não é porque o Senhor é falho, porque o Senhor não quis, porque o Senhor esqueceu, é porque eu pequei. E Daniel nem pecou nada. Daniel foi novinho lá para a Babilônia. O povo está cativo não por culpa da geração de Daniel. Ele está cativo por causa da geração dos mais velhos. Ele não estava nesse grupo, mas ele falou, eu que pequei, foi meu povo que pecou. Se o Senhor não mudou a nossa sorte, se o Senhor não nos restaurou em Jerusalém, não é a falta no Senhor, a falta em nós que não estamos crendo, nós não cremos direito, eu que sou pecador. Percebe, irmãos? Tem gente que veio para a igreja, entregou a vida para Jesus, mas está vivendo esse momento de apostasia, porque ao invés de atribuir ao Senhor, a pessoa, a falta ou a beneficência, como disse o Jó, o Senhor deu. O Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que não, aí pastor, você não falou para eu vir? Não falou para eu vir fazer a campanha, pastor? Aí perdi ele, perdi ela, perdi o carro, perdi a faculdade, perdi a casa. Oi, irmãos, se o negócio é com o pastor ou é com Deus? Deus acrescenta coisas, Deus tira coisas, é a oração de Daniel. Ele disse, olha pessoas, agora eu entendi que o Senhor remove reis e estabelece reis. Ele muda os tempos e as horas. Ele revela o profundo e escondido. Ele tem inteligência aos inteligentes e sabedoria aos sábios. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel entendeu a coisa. Deus é que é, Deus é que é. Então você veio, você fez a campanha, você recebeu glória a Deus, não recebeu glória a Deus, porque não chegou a hora ainda, mas você precisa perseverar. Palavra de ordem é perseverar. Você não pode apostatar, desanimar e falar assim, isso, e aquilo, e não sei o quê, mudou de placa, não sei o quê. Irmão, permanece, para você ver o fruto do trabalho. Foi nós lemos, eu li para você, Gálatas 6, 9 e 10. Então, o primeiro grande sinal, irmãos, é a apostasia. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas dando ouvido a espíritos enganadores, a espíritos que vão massagear o ego, mas que não vão confrontar a maneira de viver. Ora, irmão, minha maneira de viver precisa ser confrontada, porque eu não estou pronto. Se eu já estivesse pronto, eu estava lá, querubim de 16 asas no céu, cantando minha alma. Não existe querubim de 16 asas. Eu falo isso porque tem gente que está na igreja, irmãos, e fica achando, querubim tem 6, mas tem irmãos na igreja que às vezes estão se sentindo tão poderoso que estão achando que é querubim de 16 asas. Tem irmão na igreja, pastor, que pensa que é a 4ª pessoa da Trindade. Sem prestar atenção no paradoxo, como é que é a 4ª pessoa da Trindade é 3? Você não é Deus, irmão. Você não é divino, você não é divindade. Eu preciso converter todo dia, irmãos, preciso converter todo dia. Tem dia que eu sou acometido de um sentimento que eu tenho vontade de pegar uma granada, botar na boca do irmão e puxar o pira. Mas aí eu oro a Deus, irmão. Tem umas coisas que eu vejo que eu falo assim, que a vontade é orar igual aqueles dois lá e falar assim, manda um raio do céu, agora queima isso tudo, Senhor. Mas aí eu oro de novo e falo, Senhor, misericórdia, porque se o Senhor fosse tratar assim, o primeiro a ter sido queimado já era eu. Você sabe quando Abacuque orou assim a respeito dos últimos dias? O Abacuque é um livro extremamente profético. Quando nós formos começar o nosso departamento de ensino, nosso estudo mais periodizado, nós vamos aprender que a escatologia, antes de começar no Apocalipse, ela começou no Abacuque, ela começou nos profetas. Quando o Abacuque lê, ele cita a clássica palavra que nós usamos nos nossos cultos pentecostais para trazer avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe por que Abacuque falou isso? Abacuque no capítulo 1 falou assim, estava bravo, e falou assim, Deus, sou teu profeta, o Senhor me pôs aqui de pastor nessa igreja, e onde é que o Senhor estava que o Senhor não viu os irmãos fazer isso, Deus? Onde o Senhor estava, Deus? Leia para você ver o Abacuque depois, capítulo 1. Ele falou assim, Deus, o Senhor está vendo aí o justo sofrer na mão do ímpio, o Senhor não faz nada. Deus está vendo esse povo dizer que é Israel, que é povo de Deus, não é Israel nada. Ele está passando a perna no outro. Esse povo não presta, e o Senhor não faz nada. Deus, por que o Senhor não vem aqui e não queima o mal? Aí Deus se revela no capítulo 2. Ele fala, eu vou vir com juízo, eu vou sair pegando e vou queimar todo mundo. Todo mundo que tiver pecado vai entrar no rolo e eu vou dar em todo mundo. E ele revela o seu juízo. Quando ele revela o seu juízo, o Abacuque começa a falar o capítulo 3. Agora já mudou. É porque a gente faz essa declaração assim bonita. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos. Parece que a gente está rindo, mas o Abacuque estava rindo, não.
Como é que você sabe? Lê o capítulo 1, capítulo 2. Quando entra no capítulo 2, a expressão de Abacuque não é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. É assim, é só você ler. Porque ele aprendeu no capítulo 1, ele está lá, santo, querubim de 16 asas. Vem, Senhor, queima esses irmãos, todos os irmãos precisam ser queimados, Senhor. Aí no capítulo 2 ele falou assim: eu não vou tomar ninguém por inocente, todo mundo que tem pecado eu vou queimar. Aí Abacuque se olhou no espelho, irmãos. A gente precisa ter espelho em casa, irmão. Se Deus vem com juízo agora para retribuir segundo as nossas falhas, segundo o nosso pecado nessa manhã, e pôr fogo em alguém, eu aqui vou ser o primeiro a ser queimado. Uai, pastor. Sim, porque ele disse que a purificação dele começa no altar. Quando a gente entende a Bíblia, a gente entende que o primeiro pecador sou eu. O primeiro a ter consciência do pecado é o primeiro que tem que acordar, irmãos. Aí ele falou assim: Senhor do céu. Então, aí ele mudou agora. Aviva, Senhor, a tua obra para que a gente não sofra esse juízo do capítulo 2 que o Senhor está falando. No meio dos anos, notifica a tua palavra, Senhor. Torna a tua palavra conhecida, Senhor. Faz a tua palavra vir, para que na tua ira o Senhor se lembre da misericórdia. Então, uma coisa um pouquinho diferente do que nós estamos pensando. Está dando para os irmãos entenderem? Então, o primeiro grande sinal é a apostasia. Jesus falou dele 3 vezes no seu sermão escatológico, no seu sermão de Mateus 24. Se Jesus está falando isso 3 vezes no discurso para o seu povo, é porque esse trem é importante. Olha o mineiro. Vocês estão entendendo? Esse trem vem carregado e é importante. Os vagão está tudo cheio de apostasia, de um monte de trem. Então fique esperto, irmão. Vigia, desperta, ó tu que dormes, nós falamos ontem. Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 16. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Entenda, igreja. Desperta, ó tu que dormes. Não é o outro que te chama, é você que acorda. Não esperei o pastor Marcelo me chamar de manhã. Eu levantei no quarto e fui orar. E falei: Senhor, usa a gente hoje. Pai, traz uma palavra profética. Senhor, dá uma palavra que direciona. E fiquei lá. Quando eu vi que tinha uma movimentação, eu levantei, abri a porta também e saí. Então, irmão, é você que desperta, irmão. Dá um jeito, acorda. Acorda, igreja. Desperta, ó tu que dormes. Levanta de entre os mortos. Meu Deus, agora virou The Walking Dead, é zumbi. É sim, irmãos. Todo mundo que ainda não está em Cristo está num estado de morte espiritual. Existem 3 mortes na Bíblia: a morte eterna, a morte física e a morte espiritual. Todo mundo que não está em comunhão com Cristo está em morte espiritual. E aí Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará, e eu vou entender o meu estado de morte, e eu vou mudar a minha vida. Amém, irmãos? Segundo sinal: epidemias, guerras, fome e morte. O Covid, essa coisa que nós estamos vendo e vivendo hoje, isso não são as pragas do Apocalipse, isso não são os selos do Apocalipse, são o que está escrito em Mateus 24, versículos 6 ao 8, que é o princípio das dores. E esse princípio das dores é muito interessante. Se você tiver a oportunidade de baixar a concordância bíblica de Strong, que é um material que nós vamos usar no nosso departamento. A concordância bíblica de Strong é o material mais fiel, mais seguro do mundo, que você pode utilizar para compreender a tradução das palavras bíblicas. E quando o Strong vai definir a concordância de essas dores de Mateus 24, 6, 7 e 8, ele não diz que é qualquer dor, é dor de parto. Então, as dores que Jesus está falando em Mateus 24 são dores de parto que nós estamos vivendo. Princípio das dores que produzirão o anticristo no cenário mundial. Então, isso que nós estamos vivendo agora, do Covid, alterações climáticas, calor extremado, isso está profetizado em Isaías 30, Isaías 24, que a luz da lua nos últimos dias seria como a luz do sol, e a luz do sol arderá 7 vezes mais. Uau! Né? Muito forte. Os sinais estão cumprindo-se diante de nós. As alterações climáticas, furacões, neve no Brasil, terremoto em Minas Gerais. Pode conceber uma coisa dessa? Terremoto em Minas Gerais. Nunca se ouviu falar tal coisa. Então, se alguém não estiver prestando atenção nas profecias bíblicas, na Bíblia, vai perder os sinais, vai perder o tempo da sua visitação. Jesus chorou diante de Jerusalém, em Lucas 21, e disse: chorando, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Em verdade eu vos digo, que vós não me vereis de novo, até que vocês digam: Baruch rabá, Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Irmãos, parece que preciso caminhar para devolver o microfone, mas eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã.
as coisas não vão mudar na sua vida até que você diga. Mas diga, irmão, talvez até sem voz, mas com um clamor que vem de dentro da alma: bendito que vem em nome do Senhor. Irmãos, você é de Deus, você é de Cristo, bendiga o santo nome do Senhor, irmão. A sua vida é dele, você existe para ele, sua respiração é dele, seu louvor é dele, seus olhos são dele, seus ouvidos são dele, suas mãos são dele, suas pernas, seus sentimentos, seu coração são dele, e tudo existe por meio dele, para ele e para a glória dele. Esse é o grande ponto. Nós não entendemos ainda porque nós estamos querendo fazer um culto antropocêntrico. Nós estamos querendo fazer um culto em torno de nós, um culto em torno das nossas necessidades, do nosso umbigo. Irmão de Deus, a Bíblia não é um livro antropocêntrico. O que é isso, pastor? Língua estranha? Não. Antropos, homem. Antropocentrismo significa o homem como centro. Culto antropocêntrico, culto em torno do homem. O culto precisa ser teocêntrico. O culto precisa ser cristocêntrico. Cristo é o centro. Olha, irmãos, em homilética nós vamos aprender que quando Davi vai matar Golias, nós normalmente aplicamos diretamente na pregação que Davi sou eu e é você, que nós temos que matar o gigante. E às vezes nós estamos achando que o gigante é a mulher, que o gigante é o marido, que o gigante é o pastor. Irmãos, a história de Davi e Golias é uma história sobre Cristo. Davi é Cristo. Davi é uma tipologia de Cristo. Golias representa o Satanás. Uai, pastor, então quem é que somos nós? Nós somos o Israel que está assim com as pernas bambas atrás da montanha. Vai, Davi, mata Davi. Vocês estão entendendo, irmãos? Primeiro, antes de cuidar da nossa dor de barriga, Deus quer falar da história da redenção, que Ele ama, que Ele continua amando, que Ele é um Deus de graça, que Ele é um Deus de misericórdia. E quando Ele anuncia esses sinais, e quando Ele anuncia esse juízo, Ele está sendo misericordioso, porque quando Ele fala assim: eu vou vir, eu vou pôr fogo e eu vou queimar. Se Ele está avisando antes, irmão, vai dar tempo de nós fazermos o quê? Não sou o pastor Marcelo que entendeu, irmãos? Se o Senhor está dizendo: eu vou vir, eu vou chegar, porque tem apostasia, porque tem problema, e na hora que eu vier eu vou queimar a apostasia, eu vou queimar o vírus, eu vou queimar o mal, eu vou queimar tudo de ruim. Se Ele está dizendo antecipadamente que Ele vai vir e vai queimar tudo de ruim, Ele está dando tempo para a gente fazer o quê, irmãos? Então levanta, fica de pé, vamos orar ao Senhor agora, vamos nos arrepender. Sabe o que é avivamento, irmãos? Sabe o que é avivamento? Avivamento não é grito. Avivamento não é pulo, avivamento não é choro, avivamento não é pregar bonito, não, avivamento não é rodar na unção do aviãozinho. Eu até gosto, irmãos, inclusive se me largar, eu rodo, eu pulo, dou mortal para trás, eu grito, eu choro, eu faço uma marmota danada, mas isso não é avivamento. Mas por que você faz isso, pastor? Porque pular, rodar na unção do aviãozinho, ficar muito doido, gritar, falar língua estranha, assim, isso é consequência de um coração que foi avivado. Bem. Então pode gritar, pode chorar, pode rolar no chão, pode rasgar a roupa. Não rasga a roupa, é só uma expressão. A pessoa pode manifestar esse tipo de coisa, mas o avivamento que vem primeiro é coração quebrantado e contrito. Avivamento é arrependimento, avivamento é conversão. Quando eu me converto, eu estou indo assim. Quem tem carteira de habilitação, quem está tirando vai lembrar disso mais ainda. Conversão é quando o seu instrutor vira para você e fala assim: você está seguindo, e ele diz: faça uma conversão à esquerda, você sinaliza que vai mudar, e converteu. Isso é avivamento. Avivamento é arrependimento, avivamento é coração quebrantado, avivamento é reconciliação. Está dando para entender? Avivamento é mudança de comportamento. Avivamento é um povo que vivia nos ídolos e se voltou para Deus. Avivamento é um povo que vivia na prática do pecado e agora abandona o pecado e diz: eu quero Deus, Senhor. Avivamento é quando uma pessoa diz assim: Senhor, eu não quero mais pecar, mas eu pequei ontem, pequei hoje, e Deus, já estou sabendo que vou pecar amanhã. Uai, pastor. É a pessoa que fala assim: Senhor, eu não tenho tido força sobre a minha carne, eu não tenho tido força sobre a minha fraqueza, mas eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Senhor, me dá força, Senhor, e se eu não conseguir largar o pecado hoje, se eu não conseguir largar amanhã, eu não vou desistir do Senhor, eu vou continuar. Davi sabia a sua fraqueza, Davi sabia o seu pecado. Davi não podia ver uma moça que ficava doido. Ele era o estrategista, ele era o cara que cortava a cabeça de gigante, ele matava leão e matava urso, mas na hora que ele via a irmã na igreja, ele ficava doido, sabe? Aí ele sofre as perdas que você já sabe que ele serviu. Aí ele escreve o Salmo 51.
Ele escreve o Salmo 51 e diz: pequei contra o céu, pequei contra Deus. Mas aí ele canta lá, conforme a comunidade de Lobos: se eu soubesse cantar, pastora, se a pastora viesse aqui me socorrer. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil mesmo é continuar no erro, vivendo nesse desespero, e peca hoje, peca amanhã, fala que vai mudar e peca, e fica nesse círculo vicioso. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor te sara hoje, o Senhor te liberta. Deixa o Senhor mudar a sua vida, escrever uma nova história. Avivamento é arrependimento, é desejo profundo de mudança, é sofrimento pelo pecado. Vamos orar agora, vamos orar. Feche os seus olhos, e você não vai abrir. Feche os seus olhos, vou orar por você. Você não vai abrir, aí eu vou orar, os meninos vão fazer o louvor, e aí eu volto e vai ter 15 minutos de pergunta, porque a Fabiana me socorreu aqui, 15 minutos de pergunta. Então nós vamos orar um instante, porque precisa consertar com Deus aí. Conserta, porque Jesus pode pedir sua alma nessa noite e você ter que encontrar com o Senhor, tá? Então você vai passar a tarde em reflexão e preparando, porque Deus vai trazer algo forte aí à noite para nós. Feche, não abra, para você não olhar para mim, não olhar para os irmãos, não olha. Feche os olhos, ora, eu vou orar e eles vão entoar aquilo que Deus lhes deu ao coração. Senhor Deus e Pai, Senhor autor e consumador da nossa fé, o Senhor é o único Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, para viver o avivamento. O avivamento que nós entendemos que não são gritos, não são pulos e não são choros, mas o avivamento são corações quebrantados. O avivamento é reconciliação, é perdão, é graça. O avivamento, meu Deus, é misericórdia. O avivamento são corações quebrantados e contritos. Então me ajuda, Senhor, a quebrantar meu coração. Me ajuda, Senhor, a levar a minha mente cativa a Cristo nessa manhã. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs a levarem suas mentes cativas a Cristo nessa manhã. Ajuda, Senhor, cada uma das pessoas que aqui estão, e dá força, meu Deus, para vencer o pecado. Senhor, de mim eu não tenho força, meus irmãos não têm força para vencer o pecado. Nós somos fracos, nosso espírito, como o Senhor diz, está preparado, mas nossa carne não, Senhor. Pai, envolva-nos nesta manhã de ceia, nesta manhã de consagração. Envolva-nos no teu amor, envolva-nos no teu poder, envolva-nos na tua graça. E mostra agora, Senhor, mostra agora os caminhos que precisam ser tomados, as decisões que precisam ser tomadas, e ilumina essa mente. Dá-nos força, meu Pai, para vencer o pecado, para entregar nossa vida para Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, estar com o Senhor. Não existe nada melhor do que estar com o Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui na Tua casa nessa manhã para nos entregarmos a Ti, para dizermos que somos Teus. Senhor, confirma o nome dos Teus filhos no livro da vida. Envolva-os e lava suas vestiduras com o sangue do Cordeiro. Encha-os com Teu Espírito. Confirma os nomes deles no livro da vida, Senhor, e livra-os do reino, do império e do anticristo, em nome de Jesus. Amém. Yeshua,
preferido, meu predileto é Jesus. É Jesus, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Aleluias, glória a Deus. Assentai-vos, que agora é a segunda parte da vigília. Nós vamos até a tarde com as perguntas, direto até às 18, sem almoço, sem nada. E nós... Tô brincando, irmãos, é brincadeira, irmãos. Não, Jesus, é brincadeira. Os microfones já estão aí. Inclusive parece que tem uma pergunta de ontem que ficou para trás, não é isso? Pode seguir então. A pergunta livre aí dentro dos temas da escatologia. 3 perguntas? Então encurtou, só 3 perguntas. Eu queria saber se quando a gente for para o céu a gente vai se reconhecer. Muito boa pergunta, essa é muito boa. Vai ter memória, nós vamos nos reconhecer. Será que nós vamos saber quem é? Aquele irmão chato que fica pegando pedalinho, vai chegar lá, nós vamos reconhecer, né? Nós vamos reconhecer. O Isaías capítulo 65 ensina que não haverá memória ou lembrança das angústias passadas. Tudo que foi ruim que nos aconteceu, nós não vamos lembrar. Por exemplo, um parente ficou para trás e não está na nova vida. Nós não vamos nos lembrar dele, não vamos nos lembrar dela. Por isso que o Apocalipse 21, concordando com o capítulo 65, está dizendo que ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Mas memória, saber por que nós vamos estar lá, nós vamos saber e vamos nos reconhecer. Tanto é assim que, no Monte da Transfiguração, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Quando chega lá, eles veem Jesus conversando com Moisés e Elias. E Pedro fica doido, começa a falar: Senhor, como é bom estarmos aqui, que nós façamos tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pergunto eu a você, agora eu que vou devolver a pergunta, ó. Como é que Pedro sabia que Moisés era Moisés e que Elias era Elias? Pastor, mandaram o WhatsApp com a foto do Moisés e do Elias para ele. Não tinha retrato, não tinha fotografia. Como é que ele sabia? É porque quando passamos para o lado de lá, e é muito interessante que quando os 3 sobem, acontece uma metamorfose. Jesus se transfigura no Deus que ele é, porque Jesus Cristo é a forma humana de Deus, de acordo com Hebreus 1, Colossenses 3, Colossenses 1. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então naquele momento, quando Pedro está olhando, o rosto de Jesus, igual aquela lâmpada ali, igual aquela luz, começa a brilhar como o sol, seus pés como latão reluzente, a mesma descrição do Apocalipse. Então o que aconteceu foi que Pedro, Tiago e João puderam ver aquilo que estava no mundo sobrenatural, e vendo o que estava no mundo sobrenatural, seu entendimento foi aberto, e ele sabia que Moisés era Moisés e que Elias era Elias. Tanto que a voz não falou nada de Moisés e Elias, a voz falou: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Quando a nuvem de glória saiu, quem que estava? Jesus, o homem humano. Então percebe que coisa interessante? O Pedro sabia que Moisés era Moisés e que Elias é Elias, porque quando se está do lado de lá, não há limitação, a pessoa conhece a coisa toda, né? Esse entendimento é todo aberto, e Isaías 65 diz que nós só não vamos nos lembrar das angústias passadas. A própria doutrina do tribunal de Cristo, do galardão, é uma prova disso, porque o tribunal de Cristo é para a recompensa. Como é que nós vamos receber recompensa de uma coisa que nós não nos lembramos que fizemos? Percebe? Está dando para entender? Respondida a pergunta? Respondida? Segunda pergunta. Onde? Aqui? Sim. A paz. Eu gostaria de saber, no Mateus 24:40, fala que 2 pessoas estariam juntas. Uma subiria e a outra ficaria. Você pode me explicar isso? Posso, claro, com prazer. Normalmente, a gente aplica essa passagem como se ela se referisse ao arrebatamento da igreja, mas ela não se refere. É só nós analisarmos. Inclusive, esse slide que eu ia passar aqui, não passei, porque eu ia fazer a palestra. Mas eu falei as coisas que eu falei, porque Deus falou na minha cabeça que era para falar. Então, veja, os PowerPoints de hoje, eu trouxe 5. Explicando por dentro do Apocalipse, sinais. É o que eu uso em sala de aula, mas eu tenho assim, 100. Aí eu trouxe 5.
esse slide de Mateus 24 é um estudo detalhado em telas, com imagens, com texto, das perguntas que você está fazendo. Então, o pastora Priscila, cadê o pastor Marcelo? Você fica à vontade, a maneira que você vai liberar para eles, fique à vontade. Então, quando você lê esses versículos no contexto de Mateus 24, você percebe que não é o momento do arrebatamento, e sim a volta visível no final da tribulação para separar o bode das ovelhas. E uma coisa muito interessantíssima é que, lendo essa passagem, você vai descobrir que quem vai ser arrancado não está indo para o céu, está indo para o inferno, onde há choro e ranger de dente. E que quem vai ficar para entrar no milênio, no reino que está preparado desde a fundação. Forte essa treta, né, irmão? Porque até então você estava aí pregando Mateus 24, 40 como sendo o arrebatamento. Ora, e pensa bem comigo. Se Mateus 24, 40 referir-se ao arrebatamento da igreja, pastor Marcelo e pastora Priscila, é melhor um dos dois começar a dormir lá no meu quarto e não dormir mais na mesma cama, porque afinal de contas o texto está dizendo assim: estarão dois na mesma cama, um será tirado e o outro deixado. Estarão dois no moinho, um será tirado. Desse momento em diante fica a sensação seguinte: uai, os dois é crente, qual é que vai subir? Vamos afastar, porque um vai ser tirado, percebe? Como que o texto começa a mostrar que é ilógico pregar que o texto... Mateus 24 não fala uma só palavra sobre o arrebatamento da igreja. Nada, nenhuma, nem zero, nada. Nós estamos vivendo o versículo 6 ao 8, que é o princípio das dores. Dali em diante, Jesus começa a narrar a grande tribulação. Então, o assunto de Mateus 24 é a grande tribulação. Agora, isso também está ali no slide e também está no canal, essa coisa que eu falei, porque isso tinha que mexer conosco. E se os dois é crente, o texto está dizendo que um vai ser tomado e outro deixado, já está avisando. Então, que um dos dois do casal não pode mais ficar junto assim, imagina. E não é nada disso que o texto está falando. E assim, irmãos, principalmente no que se refere à escatologia e à interpretação da Bíblia de um modo geral, tem um monte de texto que nós estamos pensando que é e que não é. Mas, pastor de Deus, por que a pessoa prega isso aí, Mateus 24, que é o arrebatamento e essas coisas? Porque no afã de evangelizar, no desejo de que um homem salvo não quer ir para o céu sozinho, a gente pega o texto e sai pregando, e sai falando. E às vezes o texto não está falando aquilo que a gente está pensando que o texto está falando. Porque precisa analisar o texto dentro do contexto. Tem uma máxima na hermenêutica que a gente fala, que é o seguinte: texto fora do contexto é pretexto para criar heresia. Entendeu? A Agnes está ali de volta, ó, beleza. Está dando para entender, gente? Texto fora do contexto é pretexto para criar uma heresia. Não pode. Então, Mateus 24, 40 não se refere ao arrebatamento da igreja, mas à separação das ovelhas e dos bodes, que está no contexto de Mateus 24, 25, que é o sermão escatológico de Jesus, que está num contexto não interrompido. Mas, pastor, aprendi toda a vida assim, mas não é assim. Né? Deu para entender? De verdade? Em paz? Terceira pergunta, eu perguntei em paz, porque às vezes a gente aprende umas coisas e depois a gente aprende diferente daquilo e fala: uai, agora é tudo diferente do que a gente aprendeu, e às vezes a gente perde até a paz com aquilo. Mas fique em paz, porque o Senhor separou esse tempo, separou esse momento para a gente aprender as coisas, para a gente estudar junto. E com a graça de Deus nós vamos ter um departamento de ensino para estudar essas coisas devagar, para estudar aquelas coisas separadas naquele momento. Está entendendo, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu tinha essa dúvida também, porque fala que dois está no campo, um será levado, outro não. Dois está na cama, um será levado, outro não. Dois está na mesa, um será levado, outro não. Aí também está falando das grávidas, as que amamentam. Das que amamentam naqueles dias e tal, né? Porque os bebês serão tirados. Como que seria isso? É o seguinte, como você fez os dois comentários, esse momento, como é que é o nome da irmã mesmo? Lilian. Esse momento que você falou e que ele comentou é o momento da separação do joio e do trigo. Por isso que estarão dois numa cama, estarão dois no moinho. É uma referência ao joio e o trigo, que estarão juntos, e que quem separa são os anjos por ocasião dessa volta. Isso tudo é muito interessante. Quando a gente lê o capítulo no seu contexto, isso vai aparecer. O arrebatamento da igreja é Cristo buscando a igreja. Essa separação de ser tirado um e deixado o outro são os anjos que estão ceifando, separando o joio do trigo. E quem eles estão arrancando é o joio para lançar no fogo. E aí, quando o irmão pergunta sobre o ai das grávidas, a gente normalmente prega, e a gente aprendeu a pregar, né? Que é porque nós estamos lá, a mulher barriguda. Tem irmã grávida aqui, não tem? Eu vi uma grávida. Eu vi. Irmãos, eu presto atenção em tudo. Às vezes eu não falo tudo porque eu deixo as pessoas sem graça, mas eu reparo, já reparei a igreja tudo. Só Jesus. Então, às vezes a gente fica pensando que no momento ai das grávidas de Mateus 24, que a irmã está lá. De repente acontece o arrebatamento, puf, pronto. Sumiu, virou abdômen sarado, trincado, e sumiu o neném de dentro da barriga da mulher. Não é nada disso, meus. Não é nada disso.
A Bíblia não está falando nada disso. Em lugar nenhum na Bíblia está escrito que as barrigas de criança vai desaparecer das barrigas da mulher. Tem irmãos que estão achando, inclusive, que não vai nascer criança na tribulação. Irmãos, a vida vai seguir seu curso normal. A mulher vai nascer criança na tribulação do mesmo jeito. Porque a tribulação é a manifestação do juízo de Deus em relação à dispensação da graça para quem não recebeu o Messias. Então é um juízo, lembrando que Deus é amor, mas é igualmente justiça. Ele tem que punir o pecado, mas ele está dizendo assim: eu vou punir o pecado, arrepende para eu não punir você. Está entendendo, irmãos? Ele é tão bom, tão misericordioso, que esse seu anúncio já dura quase 2000 anos. Está dando 2000 anos para a gente não passar pela tribulação. Respondi? Ai das que amamentarem naquele dia, é porque a amamentação é uma referência, um símbolo básico da vida. Todas as vezes que Israel foi sitiada, não sei se você já leu, sei que você vai almoçar agora, mas em Reis você vai encontrar Jerusalém sitiada, e o povo passando tanta fome a ponto das crianças morrerem e das mulheres terem que comer os seus fetos. Você já leu isso? Quem não leu talvez não vá almoçar, mas imagine, comer o feto morto, irmãos. Isso está na Bíblia. E o mais lindo da Bíblia é que ela não omite as situações. O pecado do Davi, o pecado do Salomão. Porque o Salomão era muito sábio para fazer aliança e ter o seu reino duradouro. O que ele fez? Casou com 300 mulheres e com mais 700 concubinas. Nossa, que homem doido que queria esse monte de mulher. Não queria, nem ficou com elas. Ele casou para fazer aliança e coisa e pacto. Mas isso é outra história. Respondi as perguntas e fechamos, pastor? Irmãos, muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Eu não estou encerrando não, que eu vou devolver aqui para o pastor. Então quem não vai estar à noite, muito obrigado por ter vindo ontem, por ter vindo hoje. Olha, que o Senhor te retribua, que o Senhor faça multiplicar essa semente que você está colocando, de entregar-se, de despertar, de se permitir ser usado. Que aquilo que o Senhor ministrou nessa manhã possa penetrar na sua mente, no seu coração, de uma forma tal que a sua vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Queria que você recebesse o nosso Abraão, nosso pastor, nosso Eliseu, dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, e aplaudisse o único que é digno, Jesus, o Cordeiro, santo, 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 excelso, sublime, magnífico, aquele que é o autor, a nossa razão de viver, a nossa razão de esperança. Só para a gente entender direitinho esse texto que o Elias falou e a Lilian também, para ficar bem claro, porque nós abordamos bastante nas nossas lives. Então nós temos um plano, uma linha escatológica toda. Jesus, e eu estou falando aqui para você nos corrigir, Jesus vem, leva a sua noiva antes da tribulação. No final da tribulação, ok? Aí que vem os anjos separar o bode das ovelhas. E quem são os bodes e quem são as ovelhas? Porque a gente está acostumado a, nós somos ovelhas do Senhor, mas as ovelhas já não foram? Então, que separação é essa de novo? Fala só isso, porque eu acho que vai ficar mais claro para a gente entender. Porque aí, então, dá a entender que 50% é bode e 50% é ovelha. É porque é o seguinte, salvos, a gente costuma achar que salvo só é salvo da igreja. Ué, mas e os salvos do Antigo Testamento? E os salvos da grande tribulação? Todo mundo que se torna rebanho se torna ovelha, percebe? Todo mundo que se torna rebanho do bom pastor se torna ovelha. Então os salvos são salvos são salvos da era da igreja, são salvos da tribulação, porque o número de convertidos na tribulação que vão virar ovelha, irmãos, a Bíblia diz que é numeroso como a areia do mar. Então pouca gente sobe no arrebatamento, muita gente converte na tribulação, porque aí vai falar, ah, meu Deus, o dia do seminário era verdade, a palavra do pastor é verdade. E no que se converte de verdade, pelo poder do Espírito, e por estarem vendo todas aquelas profecias se cumprindo, se tornam ovelhas e entram no milênio e reina com Cristo por 1000 anos. Então o arrebatamento da igreja não encerra o assunto da salvação. A pessoa não subiu no arrebatamento da igreja, ele precisa rejeitar a marca da besta, rejeitar o anticristo e confessar a Cristo dentro da grande tribulação. Sendo assim, se o anticristo pegar ele, matar ele, ele ressuscita em Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e reina por 1000 anos.
Se o anticristo não pegar ele, porque ele esconder em caverna, fugir do anticristo, vazar, ele entra vivo na tribulação e vai comer da árvore da vida e vai ser salvo também. Só que o bicho vai pegar literalmente na tribulação. Deu para entender? Por isso, ai das grávidas. Por isso, ai Se das ficar, ai da grávida que vai estar na tribulação grávida, sabendo que o seu filho vai nascer na tribulação, em meio a tudo isso, por isso o ai das grávidas. Como é que foge grávida? Se você lê o contexto, ore para que isso não ocorra no inverno, nem no sábado. Uai, porque tem gente que não sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Ele não nasceu em dezembro porque na região onde ele nasceu, neva em dezembro. Ele nasceu no período do recenseamento, quando o IBGE daquela época, não tinha IBGE naquela época, né? Foi convocado o recenseamento para fazer a contagem das famílias. Por isso que eles estavam viajando. Por isso que Jesus nasceu onde nasceu. Jesus nasceu nos meados de setembro para outubro. Na festa dos tabernáculos. Exatamente. Por isso o seu nome é Emanuel, Deus conosco, Deus tabernaculando conosco. Está dando para entender, irmãos? Então, para que não ocorra no inverno, porque nevava. E nem no sábado, você não é judeu, irmão, você não guarda sábado. Mateus 24 não é uma referência, o discurso de Jesus de Mateus 24 é aos seus ouvintes primeiros, que era Israel. Tem uma mensagem universal. Quando o vídeo de todas essas coisas começarem a acontecer, saiba que ele está vindo aí para aparecer a qualquer momento. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mas está entrando no assunto da grande tribulação. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por todos esses que estiveram aqui conosco esta manhã, e que realmente tenha sido uma manhã de ressurreição, ó Deus, da fome da Tua Palavra, e de tomarmos a Santa Ceia também com consciência de quem somos, ó Pai, que possamos verdadeiramente ser noiva de Cristo, e assim que queremos continuar, Pai, nesta caminhada contigo na implantação do reino de Deus. Então nós agradecemos pela vida do pastor Rodrigo, que está aqui conosco, e todos esses que vieram esta manhã ouvir a palavra, participar da Santa Ceia. E Senhor, eu quero enviá-los debaixo do amor de Deus, da graça poderosa de Jesus, da comunhão, da consolação do Santo Espírito de Deus, para todos sempre, e trazer de volta aqueles que querem ouvir um pouco mais à noite, o professor pregar, e também ceiar novamente, lembrando, Pai, que nós temos influência naqueles que não estão vindo mais, aqueles que estão com medo, aqueles que estão tristes, aqueles que estão encontrando desculpas no pastor, na pastora, no irmão, na irmã, no ônibus, para não congregar mais, estão escondidos atrás dos seus próprios delitos. Paizinho, que essa influência da igreja que se manifeste através desses que aqui estão, e eles possam influenciar a esses, Pai, que Jesus está voltando, e que nós precisamos estar preparados, Pai. Assim, Pai, que esses que aqui estão possam ser esses que vão anunciando a volta de Jesus, que é o tema do nosso seminário. Eu os envio então, Senhor, com essa missão de brilhar, por causa da sua palavra que os limpou e nos limpou esta manhã. Que tenhamos um almoço espetacular, um frango assado lindo, maravilhoso, um churrasco na casa do pastor Marcos Paulo, então esplendoroso.